Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos vós. Amém, irmãos? Vamos a mais um estudozinho do Manancial no dia de hoje. Hoje é 24 de janeiro, um domingo, né? E o texto base se encontra lá em Mateus, no capítulo 11, do verso 1 ao 30, no qual eu vou fazer um resumão aqui, que é muita coisinha, né? Primeira parte, João Batista envia 2 de seus discípulos a Jesus. Então João foi preso e ele queria saber se aquele a quem ele anunciava era verdadeiramente ele. E ele manda que os 2 discípulos dele vão até Jesus perguntar: tu és aquele que havia de vir? E Jesus responde: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho, né? E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Jesus fala isso para os discípulos de João e manda eles falarem a João, né? E aí Jesus sai a pregar pelas cidades dos apóstolos. Começou por lá, a pregação do evangelho, sai pregando. Só que elas são teimosas, elas ouvem, se faz muitos prodígios nessas cidades, mas elas não creem. E Jesus faz uma comparação entre elas e outras cidades, né? Jesus era muito sábio, sabia o que estava falando. Olha só o que diz aqui no verso 11. Em verdade vos digo que entre os que de mulher nascido, está falando de João ainda, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer que desde João Batista, quando João Batista começou a pregar a vinda do Senhor, o reino das trevas, os reinos espirituais entraram numa guerra constante. Porque não queria que Cristo nascesse, não queria que Cristo viesse. Então, irmão, o reino dos céus é tomada à força. Mas como que tipo de força? É uma força diferente, não é uma força de você chegar para matar os outros, não. É uma força que quando você aceita Jesus Cristo, você quer pregar a palavra, você quer anunciar o reino dos céus, você quer que todo mundo saiba da palavra do Senhor, que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Isso aí quer ser tomada à força, no nosso entendimento. Entendeu? Não é tomada à força na arma, não. A nossa arma é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Essa é a nossa arma, né? E que Deus nos prepare para anunciar o seu evangelho, né? Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Então assim seja, né? Vamos pregar e anunciar o reino dos céus. Aí Jesus chega a 3 cidades. 3 cidades, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E prega nessas cidades, só que elas repudiam, né? Ele fez muitas maravilhas, muitos prodígios, mas o povo não aceitou. E ele diz assim, ó: então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haverem arrependido. Aí Jesus disse assim, ó: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido. Quer dizer, essas cidades mais antigas, né? Essa Betsaida foi por onde ele começou a pregação dele. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Quer dizer que Corazim e Betsaida, no dia do juízo, o julgamento vai ser mais duro para eles. Porque Jesus esteve lá, pregou, fez prodígio, fez maravilhas e eles não se arrependeram. E agora nós chegamos em Cafarnaum. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatido até os infernos. Olha Jesus falando isso, hein, irmão? Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operam, teria permanecido até hoje. Olha a comparação que ele fez de Cafarnaum com Sodoma. Aquela lá de Sodoma e Gomorra, do qual Deus destruiu.
Então Cafarnaum ouviu a palavra, viu os prodígios, os milagres, as maravilhas, mas não se arrependeu. E Jesus está falando isso. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti, Cafarnaum. Olha a comparação, Jesus falando. Imagina as pessoas ouvindo isso naquela época, né? E aí chega o jugo de Jesus. Jesus agora está falando assim, ó, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glorificado seja Deus. Irmão, não importa a situação que a gente está passando, se a gente crê em Jesus Cristo, estou falando assim, o povo que aceitou já Jesus Cristo, os crentes, os evangélicos, que vivem na palavra, você crê verdadeiramente, você anda verdadeiramente, você vive verdadeiramente a palavra do Senhor, o que Jesus ensinou. Porque se você vive verdadeiramente, e se você anda verdadeiramente, você está na presença do Senhor. Temos que ser diferente, meu irmão, minha irmã. Temos que ser diferente, né? Jesus está dizendo, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glorificado seja Deus. Então devemos, irmãos, estar na presença do Senhor, em oração, em jejum, né? Na igreja, buscando ao Senhor, cultuando, assim que liberar tudo isso aí que está acontecendo. Devemos buscar o Senhor, porque se a gente fica longe, o fogo vai se apagando, irmão. A gente tem que estar buscando de madrugada, jejuando, orando, estando na presença do Senhor e pregando aos outros, né? E fazendo, irmão, na prática, aquilo que a gente aprende na teoria. Nós temos que praticar esse amor. Temos que praticar verdadeiramente, né? Olha só o que diz aqui. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos, né? Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Irmão, Jesus está se revelando para você. Jesus quer que você venha fazer parte desta grande família. E quer que você firme na fé. E você anda bambeando aí, né? Cuidado. Né? Firme na fé. Em nome de Jesus. E o estudozinho do Manancial nos diz assim, ó. Descansar em Deus. Jesus teve somente 3 anos para realizar seu ministério. Um tempo exíguo pelo volume de trabalho, cumprindo múltiplas tarefas, como ensinar, curar, confortar, aconselhar e mesmo ressuscitar os mortos. Em grande parte de seu tempo estava exposto às intempéries do clima, ao contato com os animais, ao burburinho da multidão e naturalmente absorvia a atmosfera que essa geração estava exposta e se recolhia para descansar. O cansaço e mesmo o esgotamento são partes integrantes da condição humana. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, o número de casos de depressão vem aumentando a cada ano e já atinge a marca de 322 milhões de pessoas em todo o mundo. Dá conta ainda de que no Brasil a doença atinge 11,5 milhões de pessoas, enquanto distúrbios relacionados à ansiedade afetam mais de 18,6 milhões de brasileiros, e que o Brasil é o país com maior prevalência de ansiedade no mundo. É certo que nos tempos de Jesus Cristo, para os atuais, a rotação da vida aumentou. Mas a mesma fórmula de Jesus revelada à multidão de seu tempo continua válida. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu lhes darei descanso. É fundamental observar que neste caso o verbo vir é ativo e aliviar passivo, o que pode sugerir que a atitude antecede a bênção. Lógico, né? Se você aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você vai ter as bênçãos que Ele nos prometeu, né? A vida eterna.
E o caminhar com Jesus é muito melhor do que sem Ele. Você pode até ser uma pessoa bem-sucedida, mas deve ter algum vazio dentro de você que só Jesus pode completar. Amém, queridos? Oremos no dia de hoje. Querido Deus e querido Pai, estamos na Tua presença, muito gratos, Pai, por nossas vidas, Senhor. Muito grato, Pai, por esta palavra que está no nosso coração, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus, entregamos verdadeiramente nossas vidas a Ti, Senhor. Nos ensina a caminhar na Tua presença, nos ensina a praticar esse amor, meu Pai. E que tudo seja para a glória do Senhor. Que este domingo, Pai, seja de oração, né, de reflexão, que possamos estar na Tua presença, mesmo em casa, meu Pai. Mesmo nas nossas casas, que possamos refletir sobre a Tua palavra, sobre a vida de Jesus sobre o planeta, do que Ele nos ensinou e o que nós podemos praticar desse amor. Amém, aleluia, glorificado seja Deus. Amém, aleluia. Shalom, meu irmão.